Você hoje pode dominar a análise técnica, saber tudo sobre indicadores, saber exatamente sobre uma tendência, quando vai reverter essa tendência também. Mas mesmo assim, você continua perdendo dinheiro no trade. Mesmo assim, você continua sem viver do mercado, porque você não sabe entrar, ou seja, comprar ou vender no momento correto, que seria no suporte. Nessa aula, eu vou mostrar para você as 3 formas mais lucrativas de se operar no mercado financeiro com técnicas objetivas, fórmula prática e regra testada. Então já prepara papel e caneta e aproveita para curtir esse vídeo aqui e compartilhar com quem você precisa. Isso ajuda muito esse vídeo a chegar a mais pessoas que têm o mesmo objetivo que você, a viver do mercado. Se você já comprou no lugar certo, se você já vendeu no lugar certo e mesmo assim foi estopado no mercado financeiro, essa aula é para você. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática e trader profissional e também criador de indicadores para o mercado financeiro. Nessa aula eu vou mostrar para você as 3 formas mais completas para você saber exatamente quando comprar e quando vender. E não comprar e quando vender a qualquer momento ou porque apareceu um candle no gráfico, mas saber onde realmente há um volume, uma demanda compradora e uma demanda vendedora no trade. E tudo isso para o mercado de Forex, mercado de criptomoedas, mercado americano e também no mercado brasileiro. Esses 4 mercados que fazem você ganhar tanto em real quanto também em dólar. E tudo isso na melhor modalidade do mercado financeiro, que é o Swing Trade, que você opera com tempos gráficos maiores, 1 hora na semana, agenda quando comprar e quando vender, e passa o resto da semana livre, sem precisar olhar para o gráfico. Isso é ter liberdade de rotina, isso é ter liberdade geográfica. E através de tudo isso, você tem a liberdade financeira, sabendo exatamente como operar no mercado. E na nossa aula de hoje, vou mostrar para você como que eu opero no mercado através de suporte e resistência, como que eu faço dinheiro no mercado financeiro com essas técnicas que são antigas no mercado, mas poucas pessoas conseguem usar. Poucas pessoas conseguem operar no mercado com essas técnicas que são básicas, porém completas. E tudo isso por quê? As pessoas inventam muita coisa. Na minha jornada como trader quase há 10 anos, já vivendo no mercado financeiro há bastante tempo, eu vejo muitas pessoas tentando inventar muita coisa. Ou seja, colocar 3, 4, 5 indicadores numa mesma tela, tentar identificar uma operação, uma tendência, ou pontos de entrada ou saída da operação com tempos gráficos de 5 minutos ou 1 minuto. No mercado financeiro, quando você olha qualquer ativo no mercado, você não consegue identificar uma tendência claramente com tempos gráficos de 5 minutos. Você consegue identificar uma tendência naquele momento, mas não se o ativo está em uma real tendência. Isso é possível com tempos gráficos maiores. E são com esses tempos gráficos maiores que conseguimos identificar uma demanda compradora em um determinado ponto e também uma demanda vendedora em um determinado ponto. Uma coisa que você precisa ter em mente é o seguinte: o mercado, a ação que você opera, o ativo que você opera, ou o par de moeda que você opera, não importa. Ele nunca vai subir para sempre ou vai descer para sempre. É possível identificar os pontos em que ele pode reverter, os pontos que ele pode dar um descanso, que tem a melhor entrada para você, e os pontos em que você deve sair da operação. E tudo isso trabalhando com suporte e resistência. Mas não é com qualquer suporte ou resistência. São com suportes e resistências mais assertivos no mercado. São com suportes e resistências em que os grandes players, instituições financeiras realmente olham e que você deve olhar. Por exemplo, quem gosta de operar comprado, você geralmente olha um tempo gráfico semanal, tempo gráfico diário, eu espero que sim, e através desses tempos gráficos você procura ali um ponto de reversão, né, em que o preço, depois de uma forte queda, quer subir novamente. E você procura esse ponto para comprar, ou seja, comprar barato para ganhar quando o preço estiver caro daquele ativo, ou daquela ação, ou inclusive o par de moeda. Mas você já olhou para o lado esquerdo do gráfico para identificar se existem pontos de suporte ou resistência? Você já olhou para o passado no gráfico? Bom, olha que interessante. Vou mostrar aqui para você esse gráfico aqui. Nesse gráfico nós temos EUR/USD, que é o par de moeda no mercado de Forex. Lembrando que isso aqui serve para qualquer ativo do mercado, não importa qualquer ativo que tenha aí liquidez, apresente tempos gráficos diários, tempos gráficos semanais, esteja em tendência. Então, nesses tempos gráficos, que você pode ver aqui o tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal, inclusive até mesmo o tempo gráfico de 4 horas. Você consegue identificar a tendência e pontos aí de suporte e resistência. Mas é importante você olhar para o passado do preço, ou seja,
para o lado esquerdo do preço. Aqui está o preço atual, inclusive nós estamos posicionados nesse par de moeda aqui, não é para você entrar comprado ou vendido. Isso aqui, eu e os alunos já estamos posicionados aqui. Isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda para você. Essa aula aqui é específica para você identificar os melhores ativos para você operar, aprender, saber por conta própria como fazer dinheiro no mercado financeiro. Como falei aqui, você deve utilizar, olhar o passado do preço. O que o passado do preço, ou seja, aqueles preços antigos ali, o que o gráfico disse antigamente pode revelar para você? É o seguinte, deixa eu só apagar aqui para você ver melhor. O preço pode dizer o seguinte: topos, fundos, topos, fundos, fundos, topos, topos. Isso em tempos gráficos corretos, como por exemplo tempo gráfico diário. Não adianta você querer identificar isso aqui com tempo gráfico de 5 minutos ou 15 minutos. Quanto maior o tempo gráfico, como sempre repito aqui para você que está chegando hoje, quanto maior o tempo gráfico, mais assertivo você torna a operação. E o que esses topos e fundos revelam para você? Revela pontos de entrada na operação também, revela alvos de ganho na operação e quando sair de uma operação. Por exemplo, se o preço aqui nesses dois topos aqui, que formou um murro duplo, o preço veio para uma tendência de queda, esse aqui é um padrão clássico de reversão de tendência, veio para uma tendência de queda. Perfeito, ótima análise, ganhamos muito dinheiro aqui. Bom, agora eu fiz uma nova operação, né? Entrei, estou posicionado aqui nesse ponto, eu quero saber até onde o preço pode seguir. Bom, depois desses dois topos aqui, o mercado, o preço, o histórico de preço está dizendo aqui o seguinte, que aqui eu tive uma alta demanda vendedora, que fez o preço cair. Ou seja, nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto, o preço tende a ter um recuo. Esse recuo pode ser uma correção no mercado. Então, como que nós podemos prever aí o que pode ocorrer no mercado? O preço pode chegar até aqui em cima, depois retornar para uma tendência de queda, depois subir novamente. Mas nesse momento o preço chegou perto do que essa resistência e voltou a cair. Esse candle verde aqui chegou até aqui em cima e esse pavio representa a queda do preço nesse dia aqui novamente. Então o preço basicamente fez esse movimento aqui, movimento clássico que sempre operamos. O preço bateu aqui, voltou a cair. O que ele pode fazer aqui novamente? Pode subir novamente. E aqui eu tenho um novo ponto de entrada na operação. Bom, isso é o que pode ocorrer. Mas o preço também pode fazer isso aqui, ó. O preço pode subir, ficar lateralizado, aí tem duas opções. Pode subir novamente, fazendo um pullback, ou cair novamente. Essa aqui é uma terceira opção. Lógico que parece que é muito amplo, né? Nossa, o mercado não pode fazer qualquer coisa. Pode, e você tem que prever exatamente isso. Mas qual é a probabilidade? Se o preço, o histórico do preço, né, tudo que aconteceu se repete no mercado, então a probabilidade que tem é que o preço bata aqui novamente. Aqui já atingiu o primeiro alvo da gente, já saímos da operação no primeiro alvo, mas o preço pode repetir novamente para uma tendência de queda, né? Então aqui eu já realizei meu lucro na operação. Se ele continuar a subir, ele tem que fazer esse movimento. Eu não vou entrar em nenhuma operação se ele não fizer esse movimento de ouro. Então essa é uma forma de prever a próxima tendência do preço. Então através disso aqui, desse padrão, esse único padrão, eu sei que o preço pode chegar até aqui. E depois desse ponto, o preço pode subir ou pode cair se fizer um pullback para a tendência de queda. Então essa linha aqui, ela separa demanda compradora e demanda vendedora. O que pode acontecer? O preço tem que fazer esses movimentos aqui para dizer se a probabilidade alta é de compra ou se a probabilidade alta é de venda, e tudo isso através desse padrão. Então esse ponto aqui de resistência indica tudo isso aqui para mim, indica tudo isso para você. Agora você pode dizer o seguinte, para quem já tem mais experiência aí e já operou day trade, por exemplo, vai dizer, Arion, 80% dos rompimentos são falsos. 80% dos rompimentos são falsos em preço em lateralização. Para o preço seguir uma tendência, tem que ter rompimento. Se não tiver rompimento, realmente é uma tendência lateralizada, né? Ou seja, o preço vai ficar lateralizado aqui, vai romper várias vezes,
Tem gente que fica operando com isso aqui e acaba perdendo dinheiro no mercado. Vamos agora para uma maneira mais didática para você. Serve para quem está começando agora, inclusive para você que tem experiência. O grande erro de quem tem experiência no mercado é achar que as coisas são muito básicas. E o mercado é básico. Se você não vive no mercado financeiro ainda é porque você está errando no básico. Aconteceu isso comigo. Quando eu comecei no mercado, achava que o mercado tinha grandes segredos, mas não é. É aprendendo o básico. O básico vai fazer você ganhar dinheiro no mercado. Aí realmente, conforme vai tendo a sua experiência, conforme você vai ganhando mais dinheiro, você pode ir testando algumas outras coisas aí para você fazer cada vez mais dinheiro no mercado e você escala de uma forma aí exponencial. Mas tudo começa do básico. Por exemplo, aqui temos a resistência e aqui temos o suporte. O preço para continuar a tendência de alta, ele tem que romper as resistências. Ele tem que romper resistência. E logo depois ele testa a resistência, cria um suporte e aqui você tem uma nova tendência de alta. Lógico que isso aqui vai funcionar. Tempo gráfico de 4 horas, tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal. Tempo gráfico de 4 horas você vai encontrar muito mais padrões como esse. Tempo gráfico diário vai encontrar padrões com menos frequência do que no tempo gráfico diário, mas você terá alvos ganhos maiores e menos operações. Tempo gráfico semanal, o lucro é absurdo e você tem menos operações no mercado. Mas o bom é o seguinte, você não precisa passar meses, semanas esperando uma oportunidade de entrada. Você, sabendo trabalhar no tempo gráfico diário, tempo gráfico de 4 horas, semanal, você tem um mercado inteiro para operar. Você tem vários mercados para operar. Só no mercado americano são mais de 6 mil ativos. Mercado brasileiro, 300 ações, aí cerca de 100 delas são operáveis. Mercado de Forex, você tem os pares de moedas com maior liquidez, que são 8, e você tem outros pares de moeda para operar. Você tem ouro para operar, você tem criptomoedas para operar. Ou seja, você tem vários mercados para operar com tempos gráficos maiores, que você tem uma alta rentabilidade. Voltando aqui para esse tipo de suporte ou resistência, aqui temos uma resistência. Esse tipo aqui é um conceito fundamental para você operar a resistência operando comprado, rompendo o que era uma resistência. Então, não é porque você vai entrar aqui exatamente nessa resistência do preço, que nada mais é do que o preço está com dificuldade aqui de subir. Você não vai comprar exatamente aqui, você vai esperar um próximo movimento que vai fazer aí movimentos consecutivos para a tendência de alta. Isso daqui é trabalhar com o rompimento, identificar através do rompimento da resistência uma oportunidade de entrada na operação. Como, por exemplo, ocorreu aqui. Nesse momento que nós operamos e aproveitamos a tendência, o preço, depois dessa forte tendência de queda, ele apresentou aqui uma resistência, mas ele apresentou um fundo mais alto que o fundo anterior. Já ligou meu sinal de alerta. Isso aqui pode indicar uma tendência de alta. Mas eu vou esperar, não vou ficar comprando aqui porque seria adivinhação. Então, vou esperar o quê? O preço formar mais um fundo, ou seja, mais um fundo mais alto que o fundo anterior. Nesse movimento aqui, eu já sei que se o preço, na probabilidade, ele romper essa resistência, eu sei que eu vou ter uma entrada na operação e eu posso ter alvos de ganho exatamente nos topos anteriores, como aqui ocorreu. O preço seguiu para a tendência, o preço bateu nesse alvo aqui, que era uma resistência. Logo depois o preço fez mais um recuo, apresentou, olha que interessante, tira print isso aqui, que isso aqui é muito importante. O preço apresentou aqui um fundo mais alto que o fundo anterior, indicando um pivô. Deixando bem mais claro, o pivô é esse aqui, quando o preço, depois de uma forte tendência de queda, ele faz esse movimento para uma tendência de alta. Isso aqui é um pivô para a tendência de alta. E ele fez exatamente isso aqui. Então aqui eu tenho uma entrada na operação, surfei uma próxima nova tendência, uma tendência forte, até que o preço atingiu aqui novamente. Então você viu como é possível prever o que o preço pode acontecer? Esse tipo de operação aqui é quando operamos com rompimento, mas desde que seja com rompimentos válidos, ou seja, encontramos uma demanda compradora ou uma demanda vendedora,
para operar. Se for vendedor, a gente opera vendido. E é importante que você saiba o seguinte, isso é muito importante. O mercado, ele respeita o que ele mesmo criou, que é basicamente a estrutura no gráfico. Você aprendendo a ler isso aqui, você vai operar como gente grande, você vai operar com grandes players no mercado. E é isso que é importante para você. Não é tentar descobrir o santo graal, é fazer essa leitura simples. Para você que está entrando hoje, começando hoje, pode não parecer tão simples assim. Então é necessário você rever mais uma vez essa aula. Então compartilhe no WhatsApp com alguém para deixar salva essa aula. Para você que já opera no mercado, vai ver que isso é simples. O que falta para você? Treino. É você pegar o gráfico parado e ir circulando e desenhando na tela com esses mesmos pontos e traçando essas linhas. É assim que eu treinei no mercado financeiro. É isso que me fez ter experiência no mercado sem gastar R$1 na época. Até começar a operar na conta real. É isso aqui que você vai fazer. Vai começar com pouco. Começar com quase nada. Uma tela. A partir daquele momento que você sabe ler isso aqui, você vai fazer dinheiro. É quase que impossível não fazer dinheiro com isso. Uma outra coisa bem importante em que você deve fazer é exatamente isso aqui. Você precisa saber ler exatamente a tendência do preço. Através da tendência, nós temos os suportes e também as resistências no gráfico. Por exemplo, aqui tem um suporte para a tendência de alta. Ou seja, o preço aqui está subindo, mas está criando suportes. Ou seja, o preço aqui tem dificuldade para a tendência de queda. Uma vez que você sabe que o preço tem dificuldade para queda, você pode se arriscar um pouco mais. O que eu digo sobre se arriscar um pouco mais? É quando o preço ele cria um segundo, terceiro suporte consecutivo e a partir daqui você pode sim comprar mais barato aproveitando a tendência no mercado. Ou seja, você pode efetuar a compra aqui, segue para uma nova tendência. Compra aqui novamente, segue para uma nova tendência. Pode comprar novamente, seguir para uma nova tendência. E com isso você vai buscando aí alvos cada vez maiores. Tem um livro do Jesse Livermore, que conta a história dele no caso, né, que ele conta como ele enriqueceu e como ele faliu algumas vezes. Ele enriqueceu porque sabia operar no mercado financeiro, mas faliu porque gastava muito na vida pessoal. Ele fez isso algumas vezes. Vale muito a pena você ler o livro dele. Mas uma coisa bem interessante que ele fazia é o seguinte, que todos os traders que vivem no mercado financeiro fazem isso, que é operar a favor da tendência e ir aplicando, comprando cada vez mais enquanto a tendência está seguindo. Lógico que você não vai colocar R$1.000 aqui e R$20.000 aqui em cima. Não, porque qualquer caída que possa ter no mercado dá adeus ao seu gerenciamento de risco. Mas você pode sim entrar com 500, R$1.000 aqui, aproveitar a tendência, colocar mais 500, R$300 na operação, ou fazer como eu gosto de fazer, que é realizando alvos de ganho. Coloco o dinheiro no bolso quando ele atinge meu alvo, coloco o dinheiro no meu bolso quando atinge meu alvo. É o que eu faço e que eu ensino também para os meus alunos da fórmula do swing trade, que é para ter alvos de ganho acima de 10% por trade. Então nós realizamos alvos na operação e colocamos dinheiro no bolso conforme o preço vai seguindo a tendência. Mas o preço, lembra que eu falei lá no início da aula, não sobe para sempre nem desce para sempre? É sobre isso. O preço também tem um recuo. Ele pode sim, a qualquer momento, reverter a tendência, mas antes de reverter a tendência, ele vai avisar para você. Então não precisa ficar afobado, não precisa ficar afobada no mercado. Uma coisa que deixa todos os traders nervosos, principalmente quem está iniciando, é operar com uma quantia de dinheiro que você não está preparado, que faz você perder a noite de sono. E isso faz realmente você ficar nervoso ou nervosa numa operação. Agora, quando você tem um gerenciamento de risco, obedece a sua técnica, obedece a estratégia, como estou ensinando aqui agora, fica fácil operar. Mas coloque um dinheiro que você se sinta confortável para operar. Não está confortável para operar com dinheiro nenhum? Não opere com dinheiro nenhum. Treine fazendo isso aqui, ó, desenhando no gráfico. Abre o gráfico e identifica esses movimentos. Identifica, por exemplo, a reversão do mercado. O preço vai te avisar quando ele vai reverter. Ele vai apresentar um pico, vai apresentar um fundo, que geralmente é o rompimento dessa linha, desse suporte, e logo depois apresenta um novo pico, que aqui forma uma resistência. Por quê? Temos aqui um histórico de preço, ou seja, temos aqui um morro duplo e o preço segue novamente para a tendência. E olha que interessante, o próximo topo não pode ser maior que o topo anterior, para indicar uma reversão de tendência, ou seja, para confirmar aquela reversão de tendência. Então o preço vai fazer exatamente isso aqui, ó, mais uma resistência para confirmar para você, olha só, não adianta comprar aqui, não vai ter tendência de alta.
o preço vai seguir para a tendência de queda, ou seja, tem confirmação aqui, tem confirmação aqui, e o que você vai fazer como trader, uma pessoa que sabe utilizar suporte e resistência nas suas operações a partir de hoje? Você vai operar vendido, você vai operar aproveitando a resistência do preço. Então o preço vai encontrar resistência para a tendência de queda e a partir daqui vai operando vendido. Então aqui você tem entradas na operação, seja no pullback ou quando o preço toca terceira, quarta ou quinta vez consecutivamente na resistência do preço, na linha de resistência. Agora eu vou mostrar uma técnica para você que vai fazer você ganhar muito mais dinheiro no mercado, que é o seguinte: ganhar com recorrência. Você vai colocar no tempo gráfico diário para identificar a tendência, mas você pode colocar também no tempo gráfico de 4 horas, que é aqui que você tem um ajuste fino na operação, onde você coloca o stop mais barato. O preço, lá no gráfico diário, fez esse movimento aqui, ó. Fez impulsão, retração, impulsão. Lá no gráfico diário tá isso aqui. Aquele pequeno movimentozinho ali tá exatamente isso aqui. Mas no tempo gráfico de 4 horas, olha quantos pullbacks aparecem, olha quantos ruídos aparecem no mercado. Isso aqui pode deixar você confusa também. O que você vai fazer? Você vai diminuir o tempo gráfico, não precisa colocar uma lupa para olhar que candle está aparecendo. O que você precisa é identificar as estruturas, é a estrutura que vai ditar para você a tendência de alta e a tendência de queda. Bom, a partir desse movimento aqui, sabemos que temos uma operação lá no tempo gráfico diário. E no tempo de 4 horas, se eu perdi uma entrada, eu consigo ainda operar? Consegue. O preço, depois de uma forte esticada, como apareceu aqui, ó, o preço tem que fazer um movimento importante, que é isso aqui, ó, impulsão, retração, impulsão, logo depois de uma resistência. Preço, como fez aqui, ó, tá escondidinho aqui, mas fez uma impulsão, retração. Quem perdeu aqui, não teve problema, basta esperar o preço seguir fazendo esse movimento, impulsão, retração, impulsão. Então aqui, olha só, um fundo mais alto que o fundo anterior, mostrando que aqui temos um pequeno pivô para operar. Então aqui foi uma excelente entrada para fazer no trade, utilizando o tempo gráfico de 4 horas e o tempo gráfico diário. Então você pode utilizar o tempo gráfico diário para identificar a tendência e o tempo gráfico de 4 horas para identificar as melhores oportunidades de entrada através de um simples pullback. Isso aqui é um rompimento de uma resistência em que faz você ganhar dinheiro no trade. Um profissional no mercado, um trader, quem realmente vive no mercado, usa isso aqui como um radar, que é usar o tempo gráfico diário para identificar o todo e o tempo gráfico de 4 horas para fazer uma operação cirúrgica, uma entrada mais assertiva no mercado. Então não é a falta de estratégia que faz um trader ter prejuízo, é a falta de disciplina, é a falta de esperar, a paciência para esperar um movimento assertivo no mercado. Por exemplo, se pegarmos agora aqui no canal, deve ter aí, sei lá, centenas de vídeos. Todos os vídeos eu falo sobre o pullback. Todos os vídeos. Eu acho que você não vai encontrar nenhum vídeo meu que eu não fale sobre esse movimento de ouro no mercado. E ainda tem gente que não opera esse movimento de ouro. Tem gente ainda que teima em querer pegar um candlezinho aqui, um candle, tem 20% de assertividade de querer operar. Então, estuda. Se você acha que está complicado demais, pega do início, pega tempo gráfico semanal, olha como é que o preço se comporta, vai para o tempo gráfico diário, vê aqueles movimentos que mais se repetem no gráfico, vai para o tempo gráfico diário, faz exatamente a mesma coisa, tudo com calma. Você não vai ficar rico de hoje para amanhã no mercado. Você pode ficar rico com a sua jornada no mercado. Você pode demorar algumas semanas para começar a ganhar dinheiro. Pode começar a ganhar dinheiro só daqui a um ou 2 anos. Isso pode acontecer, depende aí do quanto você está estudando. Se você estiver estudando muito, lógico, você vai encurtar esse tempo, mas você não precisa aprender tudo sobre o mercado financeiro. Eu, quando estava iniciando, achava que tinha que aprender sobre tudo, mas aí o que acontecia? Ficava confuso, achava que tinha muita informação ali que eu precisava saber o tempo inteiro. Não precisa, eu precisava somente olhar para o gráfico e me desligar de todo e qualquer ruído, principalmente notícias, e esperar o momento certo para entrar na operação. E aconselho você fortemente a fazer exatamente isso. Agora é importante para mim e para você também. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e eu te espero na nossa próxima aula.